Donald Trump chama Alex Pretty, morto por agentes do Serviço de Imigração em Minneapolis, de agitador. Nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos publicou um vídeo que mostra um enfermeiro brigando com integrantes do ICE 11 dias antes de morrer. Fala, Carolina Ercolim. É isso, o presidente Trump, então, chamando Alex Pretty de agitador. O político se manifestou nas redes sociais após a divulgação de um vídeo em que Pretty, envolvido em uma briga com membros do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, 11 dias antes da sua morte. Trump diz que a reputação de Pretty caiu drasticamente com essas imagens, chamando não só de agitador, mas de insurgente. O presidente ainda diz que foi uma demonstração de abuso e raiva para todos verem, um ato de loucura e descontrole. O presidente ressaltou a ação do agente, que estava calmo e tranquilo, em antítese, e terminou a publicação com o seu slogan Make America Great Again, que é esse Faça a América Grande de Novo na tradução. A gente lembra que Alex Pretty envolveu-se nessa briga com membros do ICE antes da sua morte. Foi um vídeo que foi revelado e gravado por testemunhas ao longo dos últimos dias. A briga ocorreu no dia 13 de janeiro durante um protesto da população em Minneapolis contra a ampla operação anti-imigração realizada na cidade a mando do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pretty foi jogado no chão por agentes do Serviço de Imigração após chutar a lanterna traseira de um veículo em que eles estavam. E na confusão registrada em 2 vídeos de testemunhas, o enfermeiro gritou um palavrão contra os agentes federais e um deles saiu do carro correndo em direção a ele e o agrediu. Outros 7 oficiais saem do veículo, fazem um cordão ali entre eles e a multidão que gritava, lançava bombas de gás lacrimogêneo. E após alguns segundos, o enfermeiro então conseguiu se desvencilhar dessa briga, voltou para perto da multidão que protestava e no vídeo um objeto que aparece ser uma arma de fogo fica visível na cintura de Pretty quando ele vira de costas para a câmera. Porém, em nenhum momento o vídeo mostra o enfermeiro tentando pegar a arma e ainda não se sabe se os agentes federais chegaram a vê-la nesse momento. Tá, agora a divulgação desse vídeo, a tentativa a gente sabe qual é. De mostrar a imagem de alguém que estava provocando, que foi atrás. Exatamente, exatamente isso. Passar a parte da responsabilidade do que aconteceu com ele para ele mesmo, Agora, em que isso muda o que houve, a ação daqueles agentes, que no momento em que ele segurava um telefone celular, os agentes dispararam mais de 10 vezes contra ele, certo? Tem 5 disparos que a gente consegue identificar na imagem de uma pessoa que está próxima e mais 5 quando a pessoa se vira e começa a fugir daquela cena. Então são 10 tiros disparados contra uma pessoa que aparentemente agiu da mesma forma que nesse outro vídeo. Isso deveria descredibilizar a fala dos agentes que se colocaram em situação de vulnerabilidade, naquele momento em que eles atiraram contra ele. Peraí, se numa primeira situação ele agiu da mesma forma, ele foi liberado e ele foi para junto da multidão e não sacou a arma em nenhum momento, por que ele faria isso da outra vez? Então, agora a gente tem essa questão política, a questão da polarização. Determinada bolha vai avaliar de acordo com a sua linha ideológica e de acordo com o tal do apito de cachorro que a gente costuma citar com frequência, Apoiadores de Donald Trump certamente vão ver e vão falar, olha aí, esse cara ele já era um agitador, ele já estava atrás do que aconteceu com ele mesmo. Então parece ser uma discussão sem fim, Carol? E tem um pano de fundo que é isso, a gente já trouxe aqui destaques de como essa ação do ICE tem, de alguma forma, atingido tanto eleitores de Trump, quanto o próprio partido republicano, que tem levado reclamações ao Congresso. Então, de alguma forma, esse vídeo alimenta um dos lados que Trump quer atingir, que é falar com esse eleitorado um pouco mais radical, que é a favor da política de imigração. E aí, por outro lado, quando tem pesquisas que mostram outro lado, o presidente dá um recuo. Então, ele vai tentando se equilibrar entre os apoiadores mais radicais e os outros que estão juntos, pelo menos nesse caso, em relação à conduta dos agentes federais. Tem ouvinte perguntando, mas arma na cintura em protesto é normal? Falei, então, não é a coisa mais segura. Mas, em primeiro lugar, ele tinha permissão para estar usando essa arma. Ele não é proibido de fazer isso naquele momento. E a segunda emenda permite, a Constituição dos Estados Unidos permite. Aliás, o próprio Trump defende isso. Isso, exato. Porque a arma na cintura de alguém agora vira algo inimaginável para Donald Trump, que sempre defendeu isso. E é um ponto de vista dele. Ok, ele só não pode cair em contradição.
perdeu mais uma vez a chance de ficar quieto. Aliás, ele perde todas as chances de ficar quieto, Donald Trump. Obrigada, Carol. Valeu.